sempre cultivado. E, portanto, há aqui um retorno, e é um retorno para aproveitamento destas terras. Quais são as zonas do país que estão a ser mais procuradas? Tenho ideia que é o Alentejo e a zona do Douro. Corresponde? Sim, o norte, sobretudo o Douro e Trás-os-Montes. E a gente do Porto? É a gente dali, sim, daquela zona, e depois um bocadinho no interior das Beiras e também um bocado no Alentejo. Essa gente, esses jovens, são jovens que vêm com muita vontade, isso é a primeira questão. Depois têm um grau de educação muito bom, porque lhes permite fazer estudos económicos, olhar para os produtos que vão produzir e olhar para o mercado, ter design nos produtos, etc. E depois todos eles vão à procura de sair desta confusão das cidades e de uma vida mais pacata no campo, às vezes alguns com filhos, e portanto a qualidade de vida. Agora, nós estamos a trabalhar, e o Governo trabalhou também nessa matéria, para disponibilizar uma bolsa de terras, que agora terá que ser, já está legislada, mas tem que se pôr a funcionar na prática, mas sobretudo para haver um mercado de arrendamento de terra. É muito importante haver um mercado de arrendamento. Como é que isso vai funcionar, engenheiro? Quem não quer cultivar as suas terras, com um incentivo fiscal, até no IMI, põe as terras lá e pode fazer no banco de terras e os terrenos, é posto em contacto depois com um possível arrendatário, é feito um contrato. Doutor Medina, nós temos ideia de qual é o valor da terra neste momento em Portugal? Não faço ideia nenhuma, mas isso também deve variar. Agora, o valor da terra varia muito. Tem muito a ver com localização, qualidade de sítio, isso tem muito a ver. E pode haver terra muito cara e pode haver terra muito barata. Mas dê-nos uma ideia. Pode ter terrenos a valerem... Um hectare são 10 mil metros quadrados. Exatamente. Podem valer 5 mil euros, 4 mil euros, e pode haver terrenos, e há em Portugal, a valerem 25 mil euros. Em arrendamento? Não, estou a falar em comprado. 25 mil euros, 30 mil euros. Em arrendamento, estamos a falar de valores muito mais baixos, e depende do tipo de cultura que for feito nesses terrenos e o período do arrendamento. Mas o arrendamento é livre. Agora, essa bolsa de terra vai ter estas duas modalidades. Quem quer arrendar pode arrendar, quem quer vender pode vender, e o Estado tem que dar o exemplo, é o que está combinado. O Estado está a intermediar. E o Estado tem que ser o primeiro a pôr lá os seus próprios terrenos. O Estado tem muitos terrenos agrícolas, que estão abandonados também. E portanto o Estado vai lá pôr, vai pôr os seus terrenos lá, uns para vender, outros para alugar, e portanto dinamizando esta possibilidade. Agora, nós temos é que dar condições a estas pessoas, é o que nós dizemos permanentemente, para que eles voltem à terra, mas depois fiquem connosco. Nós não queremos perdê-los daqui a uns anos, quando as coisas estiverem melhores. Porque estes são os novos agricultores. Era o que eu estava a dizer há minutos. E, portanto, nós temos que lhe dar condições. Essa gente vai com as famílias? Vai com as famílias. Ou vão aos fins de semana? Há muitos que são recém-casados, não é? Vão com as famílias. Estão a constituir... Vão com as famílias, constituem... um novo local, casas novas, escolas novas, os filhos mais novos. Aliás, temos visto magníficas reportagens. Temos, nos últimos meses é rara a semana em que estes jovens agricultores não são a capa das revistas semanais. E, portanto, nós temos no último ano instalámos 2.500 jovens agricultores. E destes 2.500, alguns são filhos de agricultores que estão a entrar na atividade, mas há muitos de outros que não tinham nada a ver com esta atividade. E vão bater à porta de quem? Da CAP? Às vezes, da CAP, outras vezes... A quem é que estes jovens podem pedir ajuda? Vamos imaginar que agora estamos a ser acompanhados por jovens que estão a achar interessante esta ideia. Podem bater à porta da CAP, podem bater à porta das associações. Há associações de agricultores em todo o país, nossas associadas e não nossas associadas. Há cooperativas. Há o Ministério da Agricultura, que tem delegações por todo o país, e, portanto, nessa matéria, nada mais fácil do que entrar num site e perguntar. Aí a burocracia não é a habitual burocracia portuguesa? Também é? Infelizmente, de que género? Infelizmente, todos estes processos são muito burocráticos. Nós queremos fazer um processo de instalação de um jovem agricultor. Depois tem a questão da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola, dos edifícios, dos licenciamentos, das câmaras, das taxas camarárias que hoje são altíssimas, e aliás é um fator de
grande entrave para os agricultores é estes custos de contexto e, sobretudo, estes custos que são impostos e que não são iguais em todo o país, e isso é muito penalizador para quem tem terreno. Mas, engenheiro, explique-nos, já tivemos aqui, foi a Zita Seabra, não foi a doutora Nina, que explicou a dificuldade dos licenciamentos e o tempo que era necessário. Sim, no caso dela era uma instalação industrial, uma pequena instalação. Mas no caso, por exemplo, de uma exploração agrícola, entre o momento em que a pessoa quer arrendar a terra ou comprar a terra e o momento em que está tudo legalizado e pode começar a trabalhar, pode andar lá com os tratores, normalmente estamos a falar de quê? Ano e meio? Menos? Se for só cultivar, é imediato, porque não há nenhuma limitação. Em princípio pode cultivar. Mas quiser, mas fazer o registro da terra, essas coisas, quanto tempo levam? Isso demora tempo, isso demora sempre meses, 6 meses, depende dos sítios. Agora, em termos de cultivar a terra é muito rápido. Em termos de instalar uma cultura nova, por exemplo, ou uma floresta, ou instalar gado e ter que fazer umas instalações, então aí começa o calvário e aí começa a dificuldade. Quer dizer, isso aí não há exceções. Aí não há Portugal. Aí é Portugal no seu melhor. Não é o problema da terra, é depois tudo aquilo que está à volta da terra, não é? Isso aí é Portugal no seu melhor e é dificuldades em cima de dificuldades. E o Ministro da Economia, enfim, de repente apareceu, não quero ligar à vinda da doutora Zita Seabra, mas houve uma certa coincidência. Apareceu muito esperto a tratar do problema do licenciamento e da facilitação da burocracia. O licenciamento zero, não é? Bom, eu não acredito, e são palavrões para enganar a gente. Mas eu faço a pergunta, bem sei que isto, não sei se ele não é Ministro da Agricultura, pois não? Não, é a Assunção Cristas. Está bem. Quer dizer, esse bom trabalho que ele está a fazer agora, creio eu e desejo, ainda não vai para a agricultura. Não, mas nós temos grande esperança que esta comunicação entre os dois Ministérios Económicos... Temos. Mas isso é aqui para o programa? Vocês estão satisfeitos com o Ministério da Agricultura e do Ambiente? Mal ficaríamos nós se dissessemos que estávamos satisfeitos, porque as coisas não estão bem, não é? O que acontece é o seguinte, o Ministério, a CAP tem-no dito desde a primeira hora e, portanto, não há nenhuma novidade sobre esta matéria. Esta fusão do Ministério da Agricultura com o Ambiente, com o ordenamento do território, com o mar, com as pescas e com a agricultura... É demais? É um mega ministério impossível de gerir e que demorou 1 ano e meio a fazer as suas leis orgânicas e que ainda hoje pagamos caro por isso. E, portanto, nós achamos sempre que deveríamos ter um ministério mais ágil, mais perto dos agricultores e mais transparente na sua atuação. Agora, não podemos dizer que não tem sido feito um esforço e que o Ministério não tem feito um esforço para agilizar os procedimentos. Tem. Agora, infelizmente, nós temos uma burocracia ligada à agricultura que não é só os licenciamentos. Nós temos uma burocracia muito grande com a política agrícola comum. A política agrícola comum é uma política comunitária que tem regras muito pesadas e que obriga que o Estado português, em nome da União Europeia, fiscalize e obriga a que tenha muito cuidado. E nós pagámos multas muito pesadas no passado porque o Estado não cumpriu as suas obrigações. E estamos a pagar essas multas neste momento de centenas de milhões de euros. Centenas de milhões de euros. E o que acontece neste momento é que o Ministério da Agricultura já vinha desarticulado de trás e ainda continua desarticulado. E, portanto, o que acontece é que, para aplicar essa política agrícola, aplica não da melhor maneira e, portanto, não só perturba mais a atividade dos agricultores, isto é, vai lá mais vezes a casa, controla fora de tempo, faz um conjunto de ações que perturbam a ação dos agricultores, como ainda por cima as ajudas que lhe tem que pagar, paga mais tarde do que os outros países europeus. Dr. Medina, falemos de uma questão importante para aproveitarmos estes 10, 12 minutos que nos restam. O circuito económico. Até que ponto os circuitos da comercialização geram uma prática equilibrada de preços? Porque isso leva-nos a falar das grandes superfícies, não é? Exato, é uma questão, enfim, para o ouvinte como eu, não passo disso, que desperta uma certa atenção, porque volta e meia ouve-se falar muito da pressão que as grandes superfícies exercem sobre o campo, sobre o agricultor, matéria de preços, de financiamento. Falou-se disso quando foi a campanha recente do Pingo Doce, lembra-se? Não, que é o 1º de maio. Das promoções. Falou-se disso, da relação das grandes superfícies com os produtores. Volta e meia fala-se. Isso é uma coisa que tem melhorado? Continua a haver algum excesso, algum abuso? Nós temos
temos uma constante nesta matéria, isto é, a agricultura, como nós vimos com 750 mil ativos, é necessariamente uma atividade em que nunca estará tão concentrada como a indústria ou o comércio. É impossível. Óbvio. E nós em Portugal, aliás, a nossa legislação e os nossos governos permitiram que tanto a indústria como o comércio se concentrasse mais do que noutros países europeus. Portanto, nós temos uma concentração muito grande. O que quer dizer que hoje, cada vez que um agricultor tem que lidar ou com a indústria que lhe compra os seus produtos, ou com a distribuição que lhe compra os seus produtos, tem do outro lado um gigante que não tem nada a ver com a dimensão que ele tem. Sim, e, portanto, mas como é que é essa relação? Na prática, por exemplo, as grandes superfícies pagam dentro dos prazos? É uma relação difícil. Pagam bem, pagam mal, a tempo e horas? É uma relação difícil, porque necessariamente eles visam as melhores condições e os agricultores não têm também a força necessária para impor. Agora, é uma relação inevitável, porque nós não podemos viver sem eles e eles não podem viver sem nós. E, portanto, nessa matéria estamos condenados a entender. E, portanto, nessa matéria, o que tem vindo a ser feito é um trabalho por parte das associações, e nós temos trabalhado muito nisso. Temos um protocolo com a Associação da Distribuição desde 95 para agilizarmos determinado tipo de processo. E ainda agora fizemos um acordo há cerca de 8 ou 9 meses muito bom para os agricultores, com o Pingo Doce, porque conseguimos, com o acordo do seu presidente, que antecipassem os pagamentos para 10 dias sem custos financeiros, e portanto o Pingo Doce está a pagar, injetou desta maneira cerca de 80 a 90 milhões de euros diretamente nas empresas agrícolas, e portanto, pelo espaço de um ano, esperemos conseguir renovar isso em abril do ano que vem. O Pingo Doce paga aos seus fornecedores habituais agrícolas em 10 dias sem custos financeiros. Isto é extraordinário, porque dá-nos tesouraria. Para falar também noutra cadeia, por exemplo, o Continente tem um clube de produtores, onde contratualiza, onde compra antes de produzir e onde tem um conjunto de produtores, mais de 200 produtores, tem relações privilegiadas com eles. Não há razões de queixa. Há razões de queixa. Há razões de queixa. E, portanto, o que eu lhe estou a dizer é, apesar destas questões, nós temos que ir mais longe e, portanto, está a ser feita neste momento legislação. Temos vindo a trabalhar numa plataforma criada pelo Governo, onde eles também estão, para criar uma legislação que permita exatamente regular esta relação entre a distribuição, a indústria e a produção, eliminando o peso relativo de cada uma das partes. E, portanto, por exemplo, dizendo que os prazos de pagamentos devem ser a 30 dias. E é o que a legislação vai dizer. Deve pagar a 30 dias. E, portanto, não é matéria contratual. É a 30 dias, ponto final, parágrafo. E outro tipo de relações contratuais que estão a ser reguladas neste momento, a legislação deve estar para sair. Sim, mas nestas relações que são marcadamente desequilibradas e inevitavelmente desequilibradas, não se pode falar em abusos. É que eu em tempos ouvi falar de situações abusivas. Quando as relações são desequilibradas e não existe legislação, tudo é permitido. E, portanto, em alguns casos, provavelmente... Mas isso é gente de bem, que é no continente, em alguns casos, provavelmente, foram levados longe demais algumas ações que foram excessos e que nós tivemos que chamar a atenção e que estão agora, digamos, foram corrigidos. E que estão agora... Engenheiro João Machado, e diga-nos uma coisa, em relação a outros setores, como as pescas, o leite, gado, florestas, o que é que está a acontecer? Como é que as coisas se passam nestes setores? Bom, em relação às pescas, não é bem a minha área, eu sei que é uma área que também tem os seus problemas e que também desinvestimos muito e, portanto, nessa matéria, Portugal é um dos países que tem maior consumo per capita de peixe. Tem o maior consumo per capita de peixe da Europa, tem um dos maiores do mundo, não se percebe como é que desarticular. Mas as notícias são saudáveis como na agricultura. Eu julgo que eles têm os problemas deles, provavelmente poderão um dia ter uma conversa com... E em relação à pecuária, diga-nos. Em relação à pecuária, nós temos vindo a desenvolver um trabalho, Portugal, que é aquilo que não tinha rentabilidade na agricultura, está-se a tornar, nós temos hoje cerca de 50% da área nacional são pastagens e, portanto, nós temos gado, ovinos, caprinos e bovinos e porcos de montanheira, porcos pretos, porcos que andam no campo, a pastar e, portanto,
do ponto de vista ambiental é uma situação muito boa, do ponto de vista dos animais é uma situação